Olá, queridos, graça e paz, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estarmos aqui. Hoje tivemos o nosso seminário de cura divina e hoje tivemos o seminário com um tema especial, o Ministério dos Anjos. Eu creio que cada um que acompanhou foi muito edificado pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo no meio da igreja. Eu quero pedir a você que está chegando que compartilhe essa live de oração e também, se você puder, deixa o seu like. Também você que talvez está chegando aqui pela primeira vez e não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Queridos, é um prazer, estamos aqui no fim de noite, né? Domingo, 8 de junho, e amanhã começamos nosso trabalho novamente, os cultos matinais em nome de Jesus. Quero lembrar a todos sobre a nossa vigília de oração Som do Céu. Vai ser o dia 14, sábado, a partir das 20 horas. Então já estou colocando esse banner aqui para você se agendar. Vai ser uma bênção sobrenatural. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero ler aqui com vocês um texto que eu creio muito conhecido, vocês com certeza lembram deste texto, é Hebreus capítulo 11, versículo 1. Lembrando que nós estamos aqui nas noites de oração e o tema é abra os nossos olhos para ver e os nossos ouvidos para ouvir, ou seja, que a gente possa ver aquilo que nós estamos vendo e entender as coisas que não estamos entendendo. Hebreus 11:1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Vejam, fé. A fé é a base de tudo para nós. A fé é uma ferramenta extraordinária. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Sabe, queridos, não existe milagre sem fé. A fé é o ingrediente principal de um milagre. Agora, aquilo que nós falamos expressa a nossa fé ou a nossa falta de fé. E nós sabemos que para a gente que quer viver uma vida sobrenatural, uma vida de milagres, só existe um jeito, é uma vida de fé. A fé, ela produz milagres. A fé, ela faz coisas extraordinárias. E por que o que isso tem a ver com o nosso tema, abre os meus olhos para ver? Porque às vezes as pessoas não estão vendo as coisas. Uma das coisas que eu sempre tenho visto, tem muitas pessoas emocionais, emotivas, pessoas que choram e talvez na mente delas elas pensem assim, olha, Deus vai ficar com pena de mim e Deus vai me ajudar. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus te ama, isso é certo, Deus te ama. Mas também uma coisa é certa, as lágrimas, elas sozinhas não movem a Deus, mas a fé move a mão de Deus. Sabe, às vezes a pessoa está desesperada e pensa, Deus vai fazer um milagre? Deus vai fazer isso? Mas olha, o caminho continua sendo o mesmo. O caminho que Deus opera é o caminho da fé. E não adianta, sabe? Eu fico imaginando uma coisa. Na época de criança, eu vi muitas crianças que eram mimadas, né? Na minha época eu lembro, e minha mãe até mostrava isso para mim, as crianças mimadas. Aquelas crianças que se jogavam no chão, esperneavam, gritavam. Lá no supermercado, lá, se a mãe não dava o chocolatinho, a balinha que ele queria, fazia um escarcéu, fazia um choro, ou seja, manipulavam os seus pais. Eu vou dizer uma coisa para você, manipulação não move a mão de Deus, e Deus não é manipulável. Sabe, a fé é a única coisa que faz
com que a mão de Deus se mova. Por quê? Porque a fé é a única voz que Deus respeita. E às vezes as pessoas não estão vendo isso. Então, elas muitas vezes se tornam manhosas, se tornam dodóis, pessoas assim que se magoam por qualquer coisa. Mas o fato é que nós temos que entender que Deus, Ele se move, Ele quer se mover, mas Ele se move pela fé. Então aqui, Hebreus 11:1, você viu claramente aqui o que a palavra de Deus diz. E a Bíblia nos ensina sobre fé, dizendo que a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Então, quando uma pessoa usa fé, Deus, ele se move. E a gente precisa entender uma coisa, queridos. E nós precisamos poder enxergar isso, que às vezes nós estamos perdendo tempo, porque não estamos agindo por fé. A única maneira das coisas começarem a andar na nossa vida, a acontecer, é se a gente começar a usar a nossa fé. Isso é tão sério que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Deus se alegra daqueles que têm fé. O Senhor, Ele deixou a fé como uma ferramenta para que a gente possa conquistar grandes vitórias em nome de Jesus. Sabe, fé, ela precisa de uma palavra, ou seja, Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E por isso nós temos então que usar a nossa fé. Você que não usa a sua fé, a sua vida, ela tem talvez muitas chances de ter problemas e de não ver os seus sonhos realizados. O grande problema, queridos, é que às vezes o que nós não estamos vendo é que tem coisas que estão combatendo a nossa fé. Até tem um pastor americano que diz assim, o pastor Mike disse que o teu pior inimigo é aquele que alimenta as tuas dúvidas. Por isso a gente tem que se afastar de pessoas que, sabe, estão sempre criando dúvidas na mente do outro. E a gente tem que se aproximar de pessoas que creem, de pessoas que têm fé. A gente precisa olhar e perceber, pedir para Deus que o Senhor nos mostre. Senhor, me mostra as pessoas certas para que eu possa andar com elas. E me mostra as pessoas erradas para que eu possa me afastar delas. E aqui então, assim a gente entende uma coisa, que assim como a fé produz milagres, a dúvida produz tragédias. É assim que acontece. Um dia de dúvidas, ela te gera um ano de problemas. E por isso, nós temos que entender o seguinte, que a nossa fé está decidindo os milagres que vão acontecer na nossa vida. Não aceite, queridos, viver uma vida menos que uma vida de fé. Mas você tem que entender que a fé é uma ferramenta que precisa ser usada. Se você não usar a sua fé, você não vai ver o seu milagre. A gente precisa também compreender uma coisa, que se nós realmente tivermos fé, não vai haver nada que não se cumpra na nossa vida. Então, a fé é a certeza de que vai se cumprir na nossa vida todas as promessas de Deus. Então, abra os teus olhos para ver as coisas que você não está vendo e abra teus ouvidos para ouvir o que você não está entendendo. Se você quiser uma vida sobrenatural, não adianta você ficar magoado, fazer biquinho ou até mesmo
tentar chorar pensando que vai comover a Deus. Você tem que abrir teus olhos para entender uma coisa: Deus se move em resposta à tua fé. É assim que as coisas funcionam, é assim que elas são. Então, Deus não vai se mover por pena, apesar dele amar você. Abra teus olhos em relação a isso e você vai conseguir ver muitos milagres na tua vida. Eu quero aqui deixar para vocês aqui o banner da nossa vigília. Hoje eu não vou orar tanto porque, na verdade, eu falei muito no nosso seminário de hoje, então por isso eu já estou aqui com a voz um pouco cansada. Nós vamos orar e vamos amanhã de manhã estarmos juntos novamente querendo Deus, tá bom? Vamos lá então. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia de vida, eu te agradeço, eu oro para que o Senhor renove as nossas forças e abra, Senhor Deus, os nossos olhos para que a gente possa ver. Ajuda, Senhor Deus, para que nós possamos ver com clareza. E nós queremos, Senhor Deus, ter certeza que nós estamos nos movendo por fé e não por emoção. Eu peço, querido Deus, que o Senhor ajude a cada um que está aqui. Eu peço o teu favor sobrenatural. Eu oro, meu Deus querido, para que o Senhor aumente a nossa sabedoria, aumente o nosso discernimento, o nosso entendimento. Eu peço, meu Deus, aqui pelas vidas dos irmãos, eu repreendo todo espírito de enfermidade, repreendo toda obra maligna no meio do teu povo, repreendo as obras da magia, da bruxaria, da feitiçaria, do encantamento, e eu declaro por terra todo o mal. Eu repreendo nesta hora toda a ação do inimigo, todo encantamento, toda praga rogada, toda sentença lançada, eu cancelo agora em nome de Jesus. Pai querido, põe uma sebe à nossa volta, à volta da nossa família, nossos filhos, nossas noras, nossos netinhos. Abençoa, Senhor Deus, a nossa família, nosso cônjuge. Abençoa, meu Deus, a cada um, a cada família que está aqui. E eu peço, meu Deus, por uma semana extraordinária, uma semana sobrenatural, uma semana, Senhor Deus, de grandes respostas do Senhor. Eu peço, meu Deus, que aquilo que foi ensinado hoje no seminário, que aquilo ali, Senhor meu Deus, comece a trazer testemunhos da vida dos irmãos, que os irmãos possam testemunhar a ação dos anjos nas suas vidas. E eu oro, meu Deus querido, para que o Senhor nos abençoe, abençoe a tua igreja. Eu oro pela vida do profeta Vinícius, da profeta Ariane, eu repreendo todo o mal contra a vida deles, eu peço que o Senhor os proteja, os blinde e, meu Deus querido, livre a eles de toda influência negativa. Eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe, meu Deus querido, a vida dos pastores, suas famílias, seus ministérios, suas finanças. Meu Deus, abençoa cada um em nome de Jesus. Eu peço também, meu Pai, que o Senhor estenda a tua mão aqui sobre cada um que aqui se encontra. Abençoa, meu Deus querido, o pedido dos meus irmãos. Eu peço pelas famílias, eu repreendo o espírito do divórcio, da separação, da briga. Repreendo também, Senhor meu Deus, todo tipo de câncer, melanomas, linfomas, carcinomas. Repreendo doenças cardiovasculares. Ministro cura, ministro libertação. Ministro também, querido Deus, sobre a coluna e toda dor na coluna agora seja curada. Eu repreendo todas as inflexões, inflamações, eu repreendo em nome de Jesus. Eu peço, querido Deus, pela vida financeira do teu povo, eu peço por avanço, por rompimento, por um destravar. Eu peço a bênção do Senhor sobre as famílias, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, nesse momento eu também quero te pedir que o Senhor nos livre do mal, nos livra, Pai querido, das pessoas malignas, das pessoas maldizentes, nos livra das pessoas pessimistas, negativas, contrárias, nos livra, Pai, das contrariedades, nos ajuda, nos abençoa. Eu peço a tua ajuda, o teu favor, a tua unção, no nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor Deus, a tua igreja para que cresça.
abençoa os pastores, os obreiros, os diáconos, os voluntários. Eu peço em nome de Jesus. Meu Deus, nesta hora nós repreendemos também, meu Deus querido, tudo aquilo que é cilada. Eu peço que o Senhor desfaça todas as ciladas, desfaz, meu Pai querido, todas as artimanhas do inimigo. Nós repreendemos nesta hora todo espírito de acidente por ar, mar e terra. Repreendemos também acidente nas ruas, nas estradas, nas rodovias. Repreendemos o carro desgovernado, a imprudência. Repreendemos a violência, a agressão, o sequestro, o assalto, o roubo, o furto, o golpe, o prejuízo, a maledicência, a bala perdida. Repreendemos toda espécie de mal. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um, abençoe as nossas vidas e nos guarde, Senhor. Blinda as nossas vidas, Senhor. Blinda tudo que diz respeito a nós, nosso nome, nossa família, nossas finanças, nossa saúde, nosso ministério, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Queridos, eu quero dizer para vocês que amanhã vocês, os obreiros que estão aqui me acompanhando, não esqueçam do nosso culto de obreiros, eu preciso que todos estejam lá. Eu vou deixar aqui o nosso banner da vigília só para você agendar aí na sua agenda. E vamos encerrar então e até amanhã, querendo Deus. Mas fique aí com o bannerzinho para você não esquecer. Anota aí na tua agenda, dia 14, sábado, a partir das 20 horas, vigília, som do céu. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor e até amanhã de manhã, 6 horas da madrugada, querendo Deus. Até lá, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus.